Boas tardes, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início, porque já temos quórum. Temos uma grelha que é do conhecimento dos senhores deputados. Haverá uma intervenção inicial por parte da senhora Provedora de Justiça de 20 minutos. Os grupos parlamentares 6 minutos cada um, os DURP 3 minutos, depois uma intervenção final de 20 minutos por parte da senhora Provedora de Justiça. E é esta a grelha que vamos usar. E eu, depois deste momento burocrático, cumprimento a senhora Provedora de Justiça, agradecendo muito a sua presença e dizendo que, e não quero demais dizê-lo, que é sempre um gosto tê-la na Comissão, por aquilo que nos traz de novidade e de instrumentos até para o nosso trabalho. E, portanto, vamos iniciar a audição relativamente à apreciação do Relatório Anual de Atividades de 2021 e do Relatório de 2021 do Mecanismo Nacional de Prevenção. A senhora Provedora de Justiça tem 20 minutos e gerirá, como entender, a apresentação destes dois relatórios. Senhora Provedora, faz favor, a palavra é sua. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras deputadas, senhores deputados, permitam-me que eu inicie a minha intervenção primeira com uma espécie de questão prévia sobre a razão de ser da minha presença aqui hoje. Os senhores deputados sabem naturalmente que se trata, antes de mais, do cumprimento de uma obrigação legal e que se trata também de uma obrigação legal reiteradamente cumprida ano após ano e que, portanto, se tornou um rito institucional. Todos os anos, o Provedor de Justiça apresenta o seu relatório respeitante à atividade do ano anterior, submete-o ao Parlamento, entregando-o ao Presidente do Parlamento. O Presidente do Parlamento envia-o para a primeira Comissão de Assuntos Constitucionais, e o Provedor de Justiça discute perante essa Comissão o relatório respeitante à sua atividade no ano anterior. Por imposição legal também, desde que é também Mecanismo Nacional de Prevenção contra a Tortura, este relatório, que é o relatório geral, deve ser acompanhado do relatório específico do Mecanismo Nacional de Prevenção, assim chamado. Ora, eu faço esta recuperação nesta questão, eu sublinho esta questão prévia, porque queria antes de mais dizer aos senhores deputados que eu não vejo a minha presença aqui como um mero cumprimento formal de uma obrigação legal, nem tampouco como a repetição de um ritual institucional já com longo lastro. Vejo a minha presença aqui com um sentido e um fundamento que se inscreve de pleno no Estatuto Constitucional do Provedor de Justiça. Quer dizer isto, não há em Portugal órgãos do Estado que não sejam escrutináveis, que não prestem contas. E se isto é verdade em relação a qualquer um, incluindo os órgãos independentes, como é o caso do Provedor de Justiça, é por maioria de razão, no caso de um titular de uma instituição, que é legitimado pelo Parlamento para a dirigir por uma maioria qualificada de 2/3, que é o caso do Provedor de Justiça. Significa que vejo este momento anual como o momento para prestar contas ao Parlamento que me legitimou pela maioria qualificada que a Constituição exige para dar um rumo, para dirigir a instituição da Provedoria de Justiça. Eu faço esta breve resenha prévia porque queria chamar a vossa atenção relativamente ao relatório anual 2021 que apresento, não já ao relatório do mecanismo, ao relatório anual 2021 que apresento, eu queria chamar a vossa atenção para 3 aspectos essenciais. Primeiro, para um aspecto de números. Os números das questões resolvidas pela Provedoria de Justiça em 2021. Segundo aspecto, as matérias, os assuntos sobre os quais incidiram
as questões resolvidas pela Provedoria de Justiça em 2021. Terceiro ponto, o método da resolução. Como é que estas questões, por que vias, ficaram resolvidas? Se ficaram. Queria chamar a vossa atenção para estes 3 pontos. Primeiro, quanto a números. Diz-se logo no início do relatório que, mais uma vez, a Provedoria de Justiça atinge aqui um novo recorde histórico. O termo técnico é processos abertos, significa que de todas as solicitações que nos chegaram, foram recebidas e deram origem a alguma instrução, alguma averiguação do que se passava, o número máximo de questões. 12.000, mais de 12.000, creio que são 12.261. Em 46 anos de existência, nunca o Provedor de Justiça tinha atingido este número, que é um novo recorde histórico. Segundo aspecto, matérias sobre as quais estas 12.261 processos incidiram. Como os senhores deputados muito bem sabem, não há em Portugal provedores regionais ou sectoriais, isto é, com incumbência específica para escutar, atender e resolver conflitos de setores específicos com a atuação do Estado e a administração pública. São frequentes em direito comparado, quer uns, quer outros, quer os regionais e sectoriais. Em Portugal não existem. Não existem por imposição constitucional. O que significa que estes 12.261 processos, como decorre do relatório, incidiram sobre um vastíssimo mar de matérias. Desde interrupção no fornecimento de água até queixas de reclusos em estabelecimentos prisionais. Desde dificuldades de acesso à habitação social até matérias de impostos. Tudo aqui, de tudo aqui se tratou, porque de tudo se tem que tratar. Este era o segundo aspecto que eu queria sublinhar. Terceiro e último aspecto, o método do tratamento, ou o método da resolução. Também decorre do relatório e dos números que aqui estão inscritos, que uma larguíssima maioria de questões, e o jargão técnico é também este, são resolvidas durante a instrução. O que significa que, na prática, o Provedor de Justiça faz conciliação, mediação, pacificação social. Ora bem, perante estes 3 dados, e era isto que eu queria dizer, essencialmente, à primeira comissão, eu penso que algo tem que mudar e mudar profundamente na Provedoria de Justiça. Primeiro, porque a continuação deste estado de coisas é insustentável. Segundo, porque a continuação deste estado de coisas, tal como eu a vejo, é inaceitável. A continuação deste estado de coisas é insustentável. Nós poderemos discutir mais tarde o que é que desencadeia este aumento constante do número de queixas. Desde 2017 até agora, eu creio que o aumento foi de 57%, mas se nada for feito para o enfrentar, para lidar com ele, a instituição deixará de poder responder. Insustentável, mas também não é só insustentável, a meu ver é inaceitável. E inaceitável porquê? Porque este estado de coisas, com este número sempre crescente de processos, resolvidos ao longo da instrução, pela intervenção em cada caso, pela resolução de cada caso, consome a instituição do Provedor de Justiça num resolutor de casos, numa espécie de instância, como eu já disse, de acesso universal, formal e gratuito, que resolve por via alternativa litígios jurídico-administrativos. O Provedor de Justiça, no seu Estatuto Constitucional, não é só isto. É isto e também deve fazer isto. Mas tem que fazer muito mais do que isto. É por isso que tem na Constituição o lugar sistemático que tem. Não reparem justiças prevíneas
é um instrumento fundamental de defesa dos direitos fundamentais. Tem deveres para com a comunidade. Tem um dever de palavra sobre os males sistémicos do funcionamento das autoridades públicas. E se a sua ação for consumida na resolução de cada caso, auxilia, remedia o mal de quem se lhe dirigiu, mas nada faz em relação a quem ficou calado e, portanto, não cumpre a sua função. E por isso eu penso que manter este estado de coisas é inaceitável. Além de insustentável. Já o disse e aqui repito que não penso que enfrentar o problema e travar a insustentabilidade e aquilo que me parece ser inaceitável se resolva por uma questão de mais recursos humanos. A meu ver, eu já o disse o ano passado e repito, a questão não é de recursos, é de concepção, de organização, de métodos de trabalho que permitam que as pessoas, que os recursos já existentes, façam as coisas de modo diferente. E por isso penso que é minha responsabilidade, uma responsabilidade que me foi devolvida pelo Parlamento quando me elegeu e agora em dezembro me reelegeu, é minha responsabilidade dizer-vos, não só ter uma concepção, ter um caminho para enfrentar este problema, como dizer-vos qual é. E de facto, eu terminei o meu primeiro mandato em novembro de 2021, assumi um novo mandato no mês de dezembro ainda de 2021, um novo e último, e assumiu no seguinte pressuposto. Há já vários anos que eu tinha repetido perante esta Comissão que pensava que a Provedoria precisava de uma nova organização e que uma nova organização deveria ser dada por uma nova lei orgânica. Essa nova lei orgânica surgiu pouco tempo depois de terminado o meu primeiro mandato, que terminou em novembro de 2021. A lei foi publicada nos inícios de outubro, a 6 de outubro de 2021, e eu assumo o segundo mandato com este pressuposto. Assumo para executar a mudança de concepção, de organização, de método de trabalho que penso que é adequado à Provedoria para fazer face aos seus desafios atuais e que penso também a nova lei orgânica me permite que faça. E a direção que sigo, esta mudança está agora em execução, a direção que sigo é aquela que me parece que consegue o equilíbrio entre dois imperativos. Como agora se diz, desculpem a expressão incontornável, mas são imperativos, por isso são incontornáveis. Que são ambos imperativos, mas que são de algum modo contraditórios. O primeiro, o provedor de justiça tem um dever especial de recebimento de quem quer que se lhe dirija. Este é um imperativo. O outro, o provedor de justiça não faz parte do sistema de justiça formal. Ao contrário dos tribunais, não está sujeito ao pedido, não está sujeito ao princípio do pedido, não tem que responder apenas ao que lhe é pedido, nem na dimensão do que lhe é pedido. Ao contrário dos tribunais, tem de ter uma política institucional, tem de saber para onde vai, tem de definir essa política e executá-la. Ao contrário dos tribunais, pode escolher. Eu penso, deve escolher. E por isso, a mudança de rumo que eu quero imprimir à Provedoria, que a nova lei orgânica me permite que imprima, que está já em execução, é uma mudança de rumo que vai navegar entre o cumprimento simultâneo destes dois imperativos. Um máximo dever de recebimento, uma máxima, no entanto, capacidade de escolha. De modo a que a Provedoria possa e deva ocupar-se daquilo que realmente é fundamental
para o cumprimento das suas atribuições constitucionais. Não será fácil encontrar este meio termo, eu não me alongo agora nisto, queria apenas dizer às senhoras e senhores deputados que iniciei a execução desta mudança, que foi no pressuposto de a poder iniciar e de a poder levar a cabo que assumi o segundo mandato e que no próximo ano, quando este rito institucional voltar a ser cumprido, eu já estarei em condições de prestar contas dos primeiros resultados desta mudança de rota, que penso que é absolutamente necessário imprimir à Provedoria de Justiça de Portugal. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Provedora, pelas suas incisivas palavras e pelo firme propósito que aqui manifestou e que, com certeza, os seus deputados tomaram nota. E por isso entramos agora na fase das perguntas e para os grupos parlamentares são 5 minutos para cada senhor deputado. Eu começo por dar a palavra à deputada Mónica Quintela, faz favor, do PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quem cumprimento a Sra. Provedora de Justiça, senhoras e senhores deputados. É sempre um gosto ouvi-la, Sra. Provedora. Pela veemência com que reivindica o exercício das funções em que foi investida. Por isso não posso estar mais de acordo com aquilo que disse. E pergunto-lhe aqui, e uma das questões que lhe ia perguntar é que, tendo bem presente o que nos referiu na anterior audição, portanto no ano passado, quando veio apresentar o relatório relativamente a 2020, em que nos disse que estaria a acompanhar a feitura da Lei 80/2021, que agora entrou em vigor no dia 6 de outubro, e ia-lhe precisamente perguntar se entende que a lei que deu à estampa corresponde àquilo que a senhora Provedora entendia que era necessário para ter esta inflexão no novo rumo dos serviços da Provedoria de Justiça, porque efetivamente, como disse muito bem, não podemos reduzir a Provedoria a uma instância de resolução individual de casos, não é? Só pena de, enfim, todo o outro escopo da instituição ficar prejudicada. Temos que nos recordar qual é a razão e a raiz histórica do verdadeiro Ombudsman, e é isso que efetivamente nós desejamos e, portanto, fica já aqui o compromisso de, no próximo ano, nos fazer esta prestação de contas, que fará com todo o gosto, mas também lhe pergunto, também lhe pedia se relativamente, hoje já decorreram 9 meses deste ano, se nos pode dizer o que é que está a correr bem, porque é que não ficaram consignados os provedores regionais. Sabemos que temos o problema da Constituição, portanto da Constituição, e também o que é que nos poderia dizer, o que é que se poderia ser mudado relativamente a isso, sendo certo que aí passaria por uma revisão constitucional. E daqui, portanto, e passando para a atuação veemente que tem tido relativamente à resolução de vários casos, sei também que tem resolvido individualmente e tem tido uma atuação muito atenta relativamente a questões que já aqui falámos e que são prementes, como designadamente a questão da responsabilidade civil extracontratual, designadamente por acidentes em autoestradas e outras vias públicas. Sabemos que houve uma alteração operada pela Lei 24 de 2007, relativamente à inversão do ónus da prova, que passou para as concessionárias o ónus da prova de provar que tudo tinham feito para que efetivamente não tivessem culpa na forma como os acidentes tinham ocorrido, mas aquilo a que assistimos é que continuam a haver inúmeros acidentes com animais, com colisão de objetos, com líquidos derramados, como muito bem refere no relatório que aqui nos trouxe e que foi um gosto lê-lo, quer na parte do mecanismo, quer na parte do relatório, e vi também que das 14 recomendações que fez, 2 foram acatadas, respectivamente pela Brisa e pela Ascendo, 2 aguardam resposta e as outras 2 foi como cão por vinha vindimada, porque nem sequer fizeram, portanto, não deram razão, não atenderam as recomendações da Provedoria. Sabemos que esta é uma matéria muito importante e que ainda por cima está a ser dirimida nos tribunais administrativos e fiscais, o que é um cancro terrível porque não andam. Portanto, uma das soluções poderia passar por retirar a competência, por exemplo, dos tribunais administrativos para estas questões. Também não posso deixar de a saudar vivamente, porque no âmbito da fiscalização da constitucionalidade
intentou, portanto, recriou a fiscalização abstrata da Lei 26/2020, de 21/7, respectivamente os artigos 10, número 2, 13, número 4 e 14, número 1, na parte que estabelece a obrigação, portanto, da lei que transpõe a diretiva, que estabelece a obrigação da comunicação AAT dos mecanismos internos ou transfronteiriços com relevância fiscal e no que agora aqui concerne, com violação do sigilo profissional do advogado. Portanto, saúde pela atitude e pela forma como encarou esta questão, pela relevância que viu que efetivamente o advogado é uma pedra angular da administração da justiça, com consagração constitucional e na LOJ, e que por isso é muito importante que o munus da sua atividade, que é o sigilo profissional, seja salvaguardado, e intentou, portanto, recriou a fiscalização abstrata, designadamente por entender que há violação de vários princípios, do princípio da proporcionalidade, da violação da vida familiar e privada e do direito à correspondência em sigilo com o seu advogado, portanto, restringindo de uma forma inadmissível os direitos, liberdades e garantias de uma matéria que nos é tão cara. Pergunto se já sabe, se já tem qualquer resposta relativamente a isso, tanto quanto sei, não é conhecida qualquer que tenha sido prolatada a decisão por parte do Tribunal Constitucional. Tinha tantas, o meu tempo está a terminar, tenho tantas questões para lhe colocar, mas o meu tempo não o permite. Deixava-lhe muito brevemente, por tópicos, relativamente ao mecanismo, Sra. Provedora. Preocupa-nos a questão, mais uma vez, das condições em que estão os reclusos, designadamente em Monsanto. Vi que das visitas que fizeram não consta Monsanto, não sei se foram, se não foram. Também relativamente aos centros educativos, o que refere da falta de regulamentação do acompanhamento pós-saída dos menores, designadamente aquilo que está consagrado na Lei Tutelar Educativa, na LTE, do acompanhamento e da instalação em meio natural de vida, que era muito importante e que ainda não está feito, portanto, na autonomização para a saída. Também a questão dos ESITs, do ESIT do Porto, que está fechado, e também que nos falam um pouco sobre a experiência piloto que está a ser feita, designadamente em Santa Cruz do Bispo e outros estabelecimentos prisionais, dos telefones nas celas, que acaba, enfim, ou esperemos que venha a acabar com o tráfico de telefones nos estabelecimentos prisionais. Por fim, Sr. Presidente, e mas mesmo para acabar, mesmo para terminar, gostava muito de ouvir sobre uma questão que me preocupa muito, que nos preocupa muito, que é a falta de atividades nos estabelecimentos prisionais, designadamente relacionado com a reinserção social. Nós sabemos que a Constituição proíbe muito bem o trabalho forçado, mas sabemos que a maioria dos reclusos estão sem fazer nada. E, portanto, que solução é que, sabendo também que é uma jurista e constitucionalista eminente, nos poderia aqui aventar para que fosse possível estabelecer uma efetiva ressocialização social? Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pela tolerância. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Alexandra Leitão, do Partido Socialista. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de me dirigir à Sra. Provedora de Justiça, permitia-me dar-lhe uma nota sobre a condução dos trabalhos e que tem a ver com a circunstância de, não se tratando da audição de um membro do Governo nem a requerimento do Partido Socialista, a ordem normal das intervenções dever começar pelo partido mais votado e, portanto, não que seja particularmente relevante, mas em todo o caso julgo que assim é. De qualquer forma, não é isso o mais importante. Eu queria, antes de mais, dirigir-me à Sra. Provedora de Justiça, agradecendo muito naturalmente a sua presença e o papel determinante e insubstituível que a Provedoria de Justiça e a Sra. Provedora em particular têm feito na defesa dos direitos, liberdades e garantias, dos interesses legítimos dos cidadãos, não só relativamente à administração pública em sentido estrito, mas também relativamente a outras entidades públicas e até entidades privadas que exercem poderes públicos. Ainda há pouco falávamos das concessionárias. Olhando concretamente para o relatório, que me permita dizer que é um relatório extenso, compreensivo, detalhado, que nos permite ter uma visão muito efetiva sobre o trabalho, o imenso trabalho que a Provedoria de Justiça tem desenvolvido, designadamente aqui no ano 2021, permitia-me fazer 3 questões, enfim, observações simples e em termos relativamente genéricos.
A primeira tem a ver com este aumento do número de processos abertos de mais variado tipo, da qual a Sra. Provedora de Justiça também deu conta aqui na sua intervenção inicial. O relatório é bastante informativo e detalhado quanto às matérias e perguntava-lhe não só, até como o repto que lançou, de discutirmos as causas, não só as causas, e eventualmente até também aqui a causa conjuntural que a pandemia pode ter constituído neste contexto, embora não ignoro que o aumento tem sido um aumento consistente desde 2017, embora eventualmente o perfil das queixas pode ter aqui alguma diferença, tendo em conta aquilo que foram as áreas mais afetadas pela pandemia. A segunda questão, também de natureza geral, tem a ver com a questão do acolhimento genérico que as intervenções, pergunto à Sra. Provedora de Justiça sobre o acolhimento genérico em geral, sem entrar em detalhes naturalmente, que as intervenções, e uso propositadamente esta expressão intervenção que é suficientemente ampla para incluir as várias formas de intervenção que a Provedoria de Justiça tem. As recomendações são naturalmente a forma mais visível, assim como os pedidos de fiscalização da constitucionalidade, que entram noutra dimensão, mas aqui, e a própria Sra. Provedora referiu isso na sua intervenção inicial, e perpassa por todo o relatório a ideia de uma maior intervenção. Eu penso que a palavra até aparece no relatório, se não aparecer vou usá-la eu, informal, de intervenção da Provedoria de Justiça, que penso que casa com aquela ideia de mediação, de conciliação, de pacificação social a que a Sra. Provedora de Justiça se referiu e que acho que é um sinal de evolução, a meu ver positiva, mas admito que possa haver, da Provedoria de Justiça, quando não se cinge a fazer recomendações que depois são acatadas ou não são e o trabalho está feito. Portanto, esta dimensão, a expressão pacificação social é muito interessante, a que se referiu, eu gostaria um bocadinho de ver um pouco mais desenvolvida como questão. A terceira é mais organizativa, a importância que a Provedoria de Justiça e a Sra. Provedora em especial colocam nesta evolução orgânica de estrutura da Provedoria é muito evidente também no relatório e foi também aqui evidenciada pela Sra. Provedora na sua intervenção inicial. E a minha pergunta tinha a ver com em que medida o Decreto-Lei 80/2021 de 6 de outubro vai ao encontro das necessidades que, em termos do seu funcionamento, a Sra. Provedora entendeu, ou a Provedoria entende serem necessárias, designadamente, não só em aspectos de estrutura orgânica, de dimensionamento, mas, sobretudo, em dois aspectos principais que me pareceu que foram aflorados, embora pergunto se estou a interpretar bem, na sua intervenção inicial. Tem a ver com, a expressão é minha, alguma triagem dos problemas, porque nem todos têm a mesma, ou melhor, vou dizer isto com cuidado, para o cidadão todos têm a mesma importância porque são os seus, mas quer em termos de direito atingido, dos direitos atingidos, quer em termos até, imagino que seja um critério de repetição dos problemas, nem todos têm a mesma. Portanto, pareceu-me perceber das suas palavras que há alguma enfoque nesta ideia de poder triar de alguma maneira, e perguntava-lhe um bocadinho mais sobre isto. E o segundo aspecto tem a ver com, eventualmente, alguma necessidade de especialização que a própria Provedoria tem. Eu sei que está organizada por áreas, mas também me pareceu que o facto de serem tão diversificados os assuntos que chegam, cria também essa necessidade de especialização. É menos de um minuto. Vou terminar. E, portanto, no fundo era em que termos é que a nova orgânica responde, não só do ponto de vista mais de recursos, vamos dizer, mas sobretudo a estas duas necessidades que me pareceu também, que perpassam pelo relatório e que me pareceu estarem íncitas na intervenção inicial da Sra. Provedora de Justiça, e agradecer-lhe novamente. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada, e também pela chamada de atenção, que ficará por esta vez e não pelas outras. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, da Iniciativa Liberal. Faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os restantes deputados e saudar a Sra. Provedora, elogiando também o importante trabalho que tem desenvolvido na matéria da promoção e proteção dos direitos humanos, em particular no que toca à recepção e à análise de queixas pelos cidadãos. Na análise que fizemos dos relatórios que nos enviou, temos a realçar o número de solicitações que se chegaram à Provedoria e o número de queixas que deram origem a processos abertos e que, segundo o relatório de atividades apresentado a esta Casa, correspondem a novos recordes históricos,
tendo sido os mais elevados desde o início da atividade de provedor. Se por um lado o facto dos cidadãos recorrerem com maior expressão à Provedoria de Justiça é sinal que estão mais bem informados quanto à existência deste mecanismo e também capacitados para recorrer ao mesmo, por outro lado, estes números que revelam um aumento desta recorrência revela também que a promoção e proteção dos direitos fundamentais é um trabalho que está inacabado e que por isso mesmo importa não o descurar, sendo importante por isso perceber quais são os motivos concretos das queixas e propondo-se medidas que procurem resolver estes problemas na sua gênese. É com preocupação também que constatamos a convicção da Sra. Provedora de que a Provedoria está prestes a atingir limites, tendo em conta este exponencial aumento do número de pedidos, e é também com uma responsabilidade acrescida que consideramos que os problemas que são relatados pelos cidadãos devem ter uma resposta sistémica, geral, adequada, de forma, por isso, a prevenir uma proliferação de queixas individuais. Apesar de realçarmos o importante papel do provedor de justiça na resolução dos problemas que são expostos nas queixas dos cidadãos, não podemos esquecer também aqui o papel nosso papel na identificação das falhas sistémicas que urge reparar e que acreditamos que possa colidir também com o trabalho que se tem desenvolvido nesta Casa. Realçamos também dos relatórios que nos apresentou um balanço positivo das pendências, nomeadamente o número de procedimentos arquivados superou o número de procedimentos que foram abertos. São indiscutivelmente valores positivos e também se deve ao facto de existir uma maior reparação da ilegalidade ou injustiça durante a instrução. Do relatório apresentado também realçamos vicissitudes e queixas no âmbito do apoio extraordinário à retoma progressiva da atividade para empresas em situação de crise empresarial com redução temporária no período normal de trabalho. Entidades privadas e empregadoras, incluindo no setor social e solidário, tenham sido fortemente afetadas pela pandemia, viram então o seu acesso a este apoio dificultado por atrasos e dificuldades, quer na articulação entre a Segurança Social e a Autoridade Tributária, e foram por isso privadas no apoio durante muitos meses, com consequentes dificuldades financeiras, como é público de todos, e comprometeram por isso o pagamento das retribuições a trabalhadores e colocaram em risco o próprio fim da medida, que seria a manutenção dos postos de trabalho. Preocupa-nos, por isso, a continuidade no recebimento de queixas. Preocupa-nos também a continuidade no recebimento de queixas em contexto de violência doméstica. Registram-se sucessivos atrasos no âmbito da pendência destes processos, que é algo que nos preocupa, em particular no que consta relativamente ao objeto de queixa de vítima em contexto de violência doméstica e que, para além da continuidade que está associada a este crime, tem sido ainda... tem de suportar ainda a morosidade com que se chega à conclusão deste processo. Realçar também ainda um deslutamento com a incapacidade de resposta das forças de segurança e das instituições vocacionadas para intervir nesta situação, que merece a nossa atenção, e sendo esta uma das áreas que é de necessária e particular intervenção. Ainda dizer ou dar nota das degradantes condições prisionais que foram assinaladas pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos e que condenou o Estado português nesta matéria, realçando o tamanho das celas, que não cumprem os critérios mínimos fixados pelo Comitê de Proteção contra a Tortura e as condições de insalubridade das mesmas. Passando agora às perguntas. Do relatório que consta que 35 estabelecimentos prisionais visitados, 14 alojavam mais reclusos do que a sua lotação oficial, gostaria de saber que conclusões é que a Sra. Provedora retira sobre a sobrelotação existente em alguns estabelecimentos prisionais portugueses e se tem alguma sugestão para fazer face a esta situação. Destacar relativamente ao relatório de Mecanismo Nacional de Prevenção, onde consta que 20% da ocupação dos estabelecimentos prisionais é relativa a presos preventivos, e isto contribui para a tal sobrelotação dos espaços prisionais. Como é a Sra. Provedora esta percentagem de presos preventivos, e perguntar também se existe alguma tendência para a aplicação da medida de coação de prisão preventiva. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Alma Rivera, do PCP.
Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Provedora de Justiça e começar por agradecer a exposição inicial feita. E começava precisamente pela questão colocada relativamente ao número recorde de queixas e uma tendência que se revela, pelas suas palavras, insustentável e que poderá pôr em causa a capacidade de resposta da própria Provedoria. Nós gostaríamos de questioná-la sobre a explicação por trás deste aumento, a relação que terá ou não com o acesso à justiça e as dificuldades no acesso à justiça. Há, evidentemente, explicações e razões que se prendem com a natural difusão do conhecimento da própria instituição e dos cidadãos saberem que existe este recurso e, portanto, utilizarem-no mais, mas também sabemos, quanto maior for a degradação de vida, o estado da situação social do país, que isso acaba por aumentar também todo um rol de problemas, quer na segurança social, que acaba por ser a principal visada, mas a todos os outros níveis, e a justiça sem conseguir acompanhar ou sem conseguir estar atempadamente a responder. E, portanto, também tendo em conta esta evolução e este aumento da procura da ação da Provedoria, perguntar de que forma é que entende que a instituição pode adequar-se e moldar-se a esta tendência. Depois, questionar também, tendo em conta as recomendações, as 14 recomendações do ano que temos em juízo, que recomendações foram acatadas e, sobretudo, como avalia a predisposição da própria administração pública nas recomendações que lhe são dirigidas e que recebe da Provedoria. Relativamente ao Mecanismo Nacional de Prevenção, gostaríamos também que pudesse desenvolver e que pudesse partilhar connosco algumas das reflexões e conclusões que retira de pontos fundamentais que destaca, a começar, por exemplo, a questão da saúde mental, em que sublinha a gravidade da situação relativamente aos jovens sob tutela do Estado, nos centros educativos. Por outro lado, também a questão dos estabelecimentos prisionais e do sistema prisional, do sistema de reinserção social, a vários níveis. Há um nível, digamos que mais infraestrutural e que leva, inclusivamente, como sabemos, à condenação do Estado português, como tivemos recentemente com o EPL, mas também relativamente à recuperação do funcionamento normal dos estabelecimentos e também do dia-a-dia dos reclusos e também dos trabalhadores dos próprios estabelecimentos, na medida em que houve um conjunto de restrições que se introduziram, tendo em conta as questões sanitárias, mas que sabemos que têm tendência para não se repor a situação original e, portanto, que a avaliação também se faz sobre este período e se estamos a voltar, por exemplo, nas visitas à normalidade. Para terminar, até porque o tempo escasseia, questioná-la também sobre a questão dos centros de instalação temporária e que medidas num futuro próximo podem ser, de facto, tomadas também nesta frente que nos merece a melhor atenção. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Rui Tavares, 3 minutos. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos os colegas deputados e deputadas e dar também as boas-vindas à Sra. Provedora de Justiça. No fundo, gostaria de lhe fazer algumas perguntas concretas e depois terminar com um caso tipo, no fundo. As duas primeiras têm a ver com acolhimento de migrantes indocumentados ou de estrangeiros. Há menção no relatório do Mecanismo Nacional de Prevenção portanto, da decisão de instalar num armazém em Vila Real de Santo António um ponto de acolhimento a imigrantes indocumentados. Suscita-me algumas dúvidas ser adequado um armazém e ser um espaço de uma empresa privada, e queria tentar perceber que informações tem sobre a intervenção do Ministério do Mar, sob cuja tutela está este espaço,
em termos de operacionalização das respectivas competências do Ministério do Mar e, portanto, da tutela sob a qual esteja o acolhimento dos imigrantes indocumentados. Depois há a menção, portanto, o relatório inclui informações sobre o espaço equiparado a centro de instalação temporária da Portela, sem entrar na questão de porque é que ainda é um espaço equiparado e não temos um verdadeiro centro de instalação temporária, é uma questão que se calhar transcende um bocadinho o âmbito desta nossa audição, mas saíram notícias sobre um relatório da IGAI que não inclui que tem informações que vão para lá daquelas que estão no relatório que nos apresenta, nomeadamente sobre a existência de superfícies cortantes, por exemplo, que não estão neste relatório. Queria saber se, enfim, se levam também em conta essas outras informações adicionais. Depois há alertas muito impressivos sobre prisões, já foram aqui mencionados em vários casos, sobre o respeito ou falta de respeito em relação aos direitos humanos da população prisional, mas não há recomendações específicas nem prazos para cumprimento de recomendações específicas. No fundo, perguntava se pensa elencar essas recomendações específicas em relatórios subsequentes. Recentemente tivemos aqui na primeira comissão o relator especial da ONU para Direitos Humanos e Ambiente, que vê de forma muito favorável a existência de subprovedorias, por exemplo, para crianças ou para outras áreas mais setoriais da ação, que em geral as ombudsperson têm. Gostaria de saber a sua opinião sobre essa questão. Caso final, gostaria de comentar. Eu estive aqui, como vários outros deputados e deputadas. Nós temos uma pessoa que está a fazer greve de fome perto do Parlamento. Para terminar. Conhece o caso? Sim, senhor. É o nosso concidadão Luís Dias, que tinha com o Governo, no fundo, aceitado uma forma de arbitragem sob a Provedoria de Justiça para o seu caso, que é conhecido pela imprensa, e que depois a Provedoria acabou por não querer fazer essa arbitragem. Eu gostaria de saber porquê, ou se há uma outra solução para a resolução rápida deste tipo de conflitos que não passe pela Provedoria e que nos pudesse dar aqui a sugestão para podermos, no fundo, dar alguma espécie de solução a este caso que se afigura dramático. Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa pelo excesso. Portanto, temos um conjunto significativo de perguntas e para as respectivas respostas dou de novo a palavra à Sra. Provedora, que tem 20 minutos para o efeito, faz favor. Como disse, Sr. Presidente, é um conjunto muito, muito significativo de perguntas e eu agradeço muito a riqueza das perguntas. Incidiram sobre, por um lado, o relatório geral e, por outro lado, questões muito concretas. O Sr. Deputado Rui Tavares acabou por formulá-las, que têm que ver com o relatório específico do MNP, do Mecanismo Nacional de Prevenção. A Sra. Deputada Mónica Quintela também colocou, a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz também, a Sra. Deputada Alma Rivera também. Portanto, se me permitem, eu vou primeiro responder às questões que me foram colocadas sobre o relatório geral e depois responder às questões muito específicas do Mecanismo Nacional de Prevenção. Primeiro, quanto às questões que me foram colocadas sobre o relatório geral, eu aproveito para começar com uma pergunta que foi quase, diria eu, transversal. As causas, a Sra. Deputada Alma Rivera também a colocou, as causas deste aumento exponencial de queixas. Pois, eu já o disse, mantenho a minha explicação, o meu diagnóstico é este. Eu vejo três causas essenciais. Algumas benignas, duas benignas e uma não tão benigna. A primeira causa, que não é benigna, é objetiva, são as dificuldades crescentes que os cidadãos enfrentam no cotidiano com as prestações de serviços públicos. A segunda causa, benigna, é que estes cidadãos estão cada vez mais informados sobre os seus meios de defesa e estão cada vez mais alerta para a necessidade de se defenderem. A terceira causa, que é uma causa igualmente benigna, é que uma instituição de acesso informal, como é o provedor de justiça, tem de se adaptar ao mundo digital.
E o mundo digital é o mundo em que as queixas já não chegam por carta, o que implicava o trabalho de a escrever e de a levar aos correios para a mandar. O mundo digital é o mundo em que os cidadãos apresentam as suas queixas através do formulário eletrónico do telemóvel. E esse é uma causa do aumento de solicitações, que é a do nosso tempo e perante a qual uma instituição como a Provedoria de Justiça não pode manter métodos de ação do mundo analógico perante o mundo digital. Portanto, eu creio que todo este aumento exponencial tem uma compreensão, tem uma justificação que decorre da confluência destas três causas. Ora bem, aqui ligo com outra pergunta que me foi feita, já também bastante generalizada, que foi feita pela Sra. Deputada Mónica Quintela, pela Sra. Deputada Alexandra Leitão, se as novas resoluções orgânicas permitidas por uma nova lei permitem e como permitem enfrentar esta solução. Eu estou convencida que me permitem, com grande latitude, enfrentar este problema e tentar resolvê-lo. Através, a Sra. Deputada Alexandra Leitão foi mais incisiva nesta questão, porque métodos, porque meios, ela usou uma expressão que eu também vou usar, impondo, a lei impõe hoje, e era para a Provedoria de Justiça algo essencial a fazer, uma triagem. Isto é, uma triagem que permita uma resposta muito mais rápida a quem se nos dirige e que pode ser ajudado. A administração pública portuguesa, o Estado português é hoje riquíssimo em soluções sectoriais e as soluções sectoriais têm de ser chamadas a intervir e a triagem permite, entre outras coisas, que muitas questões, independentemente da sua dimensão, mas também muitas delas com uma dimensão sectorial muito específica, possa ser encaminhada para quem estiver tecnicamente mais próximo dos problemas. E esta triagem, eu posso dar já, foi-me perguntado também, estamos em 6 meses de execução, esta triagem está a dar tantos resultados, já, que para o ano eu terei que explicar por que motivo é que os processos diminuíram tanto. Este era para mim um instrumento fundamental, a lei permitiu que ele fosse instalado, ele está a ser instalado, pressupôs um trabalho prévio de estudo e continua a pressupor um trabalho prévio de estudo para saber como devem ser encaminhados os cidadãos, como devem ser informados, o que a reter, mas está a dar frutos e resultados. Eu aproveito já agora para responder a uma questão muito específica que me foi colocada pelo Sr. Deputado Rui Tavares quanto à existência dos tais provedores sectoriais que no nosso ordenamento constitucional, também foi colocada pela Sra. Deputada Mónica Quintela, não são permitidos. Eu, como disse na minha intervenção inicial, é a grande regra em direito comparado. Dou exemplos de dois grandes Estados da União Europeia, a Itália, o Reino Unido, não têm ombudsmans gerais, também não têm ombudsmans, a Itália não tem ombudsman nacional, mas têm ombudsmans sectoriais bastante atuantes. A minha posição quanto a isso, pois, no nosso caso, dependerá de uma revisão constitucional, portanto, nessa matéria, senhoras deputadas, senhores deputados, a palavra é vossa. Ora bem, postas estas explicações iniciais, eu irei a outra questão que me foi colocada também transversalmente e que é a eficácia e o grau de acolhimento das recomendações. Que foi, creio que pela senhora deputada Alexandra Leitão, foi ligada a outra. O método, e eu quis dizer na minha intervenção inicial justamente esse, o método seguido implica que haja muito trabalho cotidianamente feito pela Provedoria de Justiça que não é visível através de recomendações. E, de facto, o que eu quis dizer é que assim é. É que assim é. E é isso que o relatório diz.
e é isso que eu quis dizer também, na esmagadora maioria das situações, nós procuramos que o problema do cidadão seja resolvido por via da conciliação, da mediação. E eu peço imensa desculpa, Sr. Deputado Rui Tavares, mas o caso concreto que me colocou de uma recusa de mediação da nossa parte, eu já, tenho de dizer a verdade, é que já me não recordo de por que motivo o não assumimos. Porque a vida cotidiana é feita dessa mediação com entidades públicas através dos casos concretos. Quanto às recomendações, e foi pela Sra. Deputada Mónica Quintela colocada a questão muito precisa de uma situação de tremenda desigualdade de armas, que são os acidentes em autoestradas. Como viu, foram 14 recomendações, 2 foram aceitas, pela Ascendi e pela Brisa, o resto não quis saber. O provedor é uma instituição de soft law e não pode deixar de ser de soft law. A partir do momento em que tiver algum tipo de meios de hard law, deixa de ser o que é. E, portanto, acontece, nestes casos, sobretudo em casos como este, em que enfrentamos relações profundamente desequilibradas, que um dos lados da relação não queira saber do provedor para nada. Nesta circunstância das autoestradas, eu chamo a atenção para que o problema é de tal ordem importante, porque significa que a lei que permitiu a inversão do ónus da prova tem tido uma execução precária, porque as concessionárias não a levam muito a sério, nem levam os deveres de monitorização, de vigilância, de responsabilidade que a lei lhes imputou, também não os levam muito a sério. Só com as minhas armas eu não conseguirei resolver este problema. Isto é evidente e eu tenho de o reconhecer, faz parte da natureza das coisas. Agora, também quero dizer, e em relação a outra questão colocada pela Sra. Deputada Alexandra Leitão, que os meios de que eu quero dispor para reequilibrar as funções do provedor, que não podem, no entanto, ser funções de conciliação em casos concretos, têm que ver não só no início do procedimento com a instituição de uma triagem capaz, mas também com a possibilidade de estudar, de selecionar questões que possam ser estudadas transversalmente, de modo a poder ter um resultado comunitariamente interessante. Quanto uma dessas questões, uma das áreas que eu mais gostaria em que fosse o Ombudsman a prestar esse serviço à comunidade é a área justamente dos imigrantes, dos estrangeiros que residem, que estão em território nacional, residem, ainda nem residem. Aí há uma panóplia de entidades que se ocupam do caso, mas o Ombudsman está em condições e no dever de fazer um estudo compreensivo sobre esta questão. Há muito que eu anseio por fazê-lo. E o meio que eu procuro obter é não apenas a triagem no início, mas também a criação de um gabinete de estudos afinal que permita selecionar grandes domínios, grandes questões da vida e estudá-la transversalmente. Pronto. Agora, quanto eu iria agora para a questão do MNP, creio, porque já não terei muito tempo. Tem 9 minutos. 9 minutos e depois, se houver algumas questões que me faltem, eu volto a elas. As questões do MNP que me foram colocadas, do Mecanismo Nacional de Prevenção, Monsanto. Não, Monsanto, fomos e está no relatório do ano passado. Monsanto foi visitado. Todos os estabelecimentos do continente e ilhas foram visitados, todas, sem exceção. E está o relatório da visita. A primeira pergunta que me fizeram quanto às recomendações do Mecanismo Nacional de Prevenção, não está cá o Sr. Deputado Rui Tavares, foi ele que me fez a pergunta. Não há mais recomendações formais, eu gostaria de explicar como é que o mecanismo procede, qual é o seu método de atuação. Não há mais recomendações formais, é uma deliberação clara do mecanismo
em concordância com outros mecanismos, outras instituições homólogas. Nós visitamos os lugares sem aviso prévio. Quando estamos perante os lugares, identificamos-nos perante as autoridades responsáveis, dizemos ao que vamos. Depois da visita, fazemos um primeiro balanço da visita perante essas mesmas autoridades e, mais tarde, enviamos a essas autoridades o relatório da visita com aquilo que se viu de bem e de mal. E neste mal estão as recomendações feitas para que as coisas melhorem. E é enviado imediatamente a essa autoridade, a autoridade imediatamente responsável pelo local visitado e, se necessário, comunicado à entidade superior, à Direção-Geral ou ao Ministro da Tutela. É este o método da ação. E, por isso, as recomendações formais são aquelas que constam do relatório, são recomendações feitas, porque no relatório só estão as recomendações que as entidades visadas tiveram conhecimento. Bom, quanto às questões dos centros educativos para jovens e da saúde mental, sim, este é um problema que eu venho assinalando pelo menos há 3 anos. Nós temos 6 centros educativos em todo o território nacional. E o grande problema dos centros educativos, aliás, sabe-se que a sua população já tinha sido antes identificada pelo Sistema de Promoção e Proteção de Menores, portanto, à partida, é uma população já desinserida, obviamente, de raízes familiares desde muito cedo, e com certeza que tende a mostrar patologias do foro de saúde mental que requerem uma maior atenção. Venho dizendo isso há 2 ou 3 anos. É o problema específico dos centros educativos. Quanto aos ESITs, aos espaços equiparados a centros de instalação temporária, se estamos a voltar à normalidade, pois é difícil, será difícil dizer-se. Será difícil dizer-se. Aparentemente, em relação ao grande problema que era o ESIT de Lisboa, foi tomada uma decisão fundamentalíssima, pela qual nós tínhamos pugnado desde 2018, 2019, de ele só servir, não para quem procura proteção internacional, mas para quem não foi admitido em território nacional, está à espera de voo de regresso, e o voo de regresso demora mais de 24 horas. Portanto, esta é a decisão que foi tomada durante a pandemia, enquanto o ESIT de Lisboa esteve fechado, e é esta que nos deve seguir, que nos deve orientar. É um espaço minúsculo que deve servir para estadias de curtíssima duração e não mais do que isso. E essa decisão já foi tomada. E eu peço muita desculpa se me esqueço de alguma questão. Não queria de maneira nenhuma, mas as questões foram tantas e tão ricas que, se me esquecer, eu espero que a Comissão me perdoe. A Comissão não a perdoará, com certeza, porque eu vou dar a oportunidade às senhoras e senhores deputados, se quiserem pôr mais alguma questão para fazerem, se assim o entenderem, e se de facto faltou alguma resposta, que me pareceu que não, mas Sra. Deputada Mónica Quintela, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostava de saber se a Sra. Provedora, porque gostei muito, de resto já nos tinha falado do método em que apareciam para fazer as visitas sem aviso, se alguma vez teve algum constrangimento, não obstante poder ter acesso e poder entrar, das instituições e das pessoas reagirem mal por ter aparecido de repente e se lhe foram colocados quaisquer entraves à visita das instituições, dos estabelecimentos prisionais e se lhe facultaram tudo aquilo que quis ver. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Não sei se há outras perguntas. Sra. Deputada Alma Rivera, faz favor.
Sr. Presidente, só no sentido de clarificar aqui, talvez eu não me tenha feito entender que a questão do regresso à normalidade se colocava relativamente aos estabelecimentos prisionais, ou seja, a questão, porque houve limitações que foram introduzidas, nós próprios visitámos estabelecimentos prisionais e há uma tendência, pela exiguidade de meios, pela simplificação, a manter esse registro. E era nesse sentido que colocávamos a questão. Muito obrigada. Muito obrigado. Não sei se há mais perguntas. Não havendo, dou de novo a palavra à Sra. Provedora de Justiça, por favor. Senhora Deputada Alma Rivera, peço desculpa por ter deturpado a sua pergunta. Eu agora me recordo que era em relação aos estabelecimentos prisionais e tanto quanto eu vou sabendo, sim. Sim, o regresso à normalidade está a fazer-se, era imperioso, porque sobretudo a suspensão de visitas trazia uma afetação profunda na vida das pessoas. Agora me lembro que houve outra questão, mas eu para a qual não tenho agora resposta, também que a pandemia condicionou muito, que é o trabalho efetivo dos reclusos. Essa é uma questão que não sei. Sinceramente, há que refletir, é dos grandes problemas existentes, agravado muito pela pandemia, mas tanto quanto se sabe, e voltando ainda ao regresso à normalidade, particularmente quanto a esse aspecto, que foi um aspecto que perturbou muitíssimo a vida das pessoas, que as afetou imensamente, sim, gradualmente está a voltar à normalidade. Quanto à pergunta que me fez, se alguma vez tive notícia ou fui mal recebida, eu não tenho notícia das minhas equipes que aparentemente nunca são mal recebidas, mas quando eu fui mal recebida, sim. Fui. A primeira vez que fiz parte de uma visita destas foi em 2018, justamente ao ESIT de Lisboa. E fui mal recebida porque o espanto perante o meu cartão de identificação como autoridade do Estado português, assinado pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, foi tal que estive 20 minutos ou meia hora de suspeição à espera de poder entrar. Foi o único caso que eu soube. Mas felizmente passou-se comigo. Parece que com mais ninguém a partir daí se passou. E portanto, agora, gradualmente o Mecanismo Nacional de Prevenção é conhecido, sabe-se ao que vai e, em geral, devo dizer, pelo eco que tenho das minhas equipes, que fazem as visitas regulares, o diálogo que se estabelece com as autoridades responsáveis pelos locais é um diálogo já perfeitamente enraizado na rotina, o que é para nós uma boa... Eu é que tive azar, digamos assim. Ninguém acreditava que fosse a própria Provedora de justiça a deslocar-se a um estabelecimento prisional. É a única explicação que eu posso encontrar para uma atitude dessas, não é? Senhora Provedora, muito obrigado por esta audição e pelas respostas dadas às senhoras deputados, pelo interesse das perguntas, pelo interesse das respostas e ficamos também, se não acontecer antes, ansiosos por daqui a um ano ver a evolução da concepção e dos métodos de organização na Provedoria decorrentes da nova lei orgânica aprovada recentemente. Senhora Provedora, muito obrigado e até a uma próxima audição. Senhores deputados, às 16 horas aqui estaremos para a audição do Sr. Ministro da Administração Interna.